percurso como leitora, ele começou acho que da maneira como quase todas as crianças começam, né? Pelo gibi, pelo jornal em casa, ainda que eu não conseguisse ler o jornal, né? Lia as imagens do jornal, enfim, meus pais assinavam, meu pai todo domingo assinava o jornal, então ele pegava um jornal de domingo e quem conseguisse achar erros de português, né, ganhava algum prêmio. Então, né, aí ele já estava criando um monstrinho, né, que depois virou uma professora de português. Mas teve um outro processo em paralelo que foi o da minha mãe, assim, como me iniciando, né, na leitura, que foi a leitura através de imagens. Minha mãe é artista plástica e professora de educação artística. Então, desde criança, a gente fez aula de pintura, fez aula de desenho, fez aula de música, de piano, violão, etc. Né? Não deu muito certo também, mas né, a gente, de alguma maneira, a gente sempre estava convivendo com livros-objeto. Então, livros que reproduziam ilusões de ótica, ou livros que se montavam. Eu lembro de um livro que minha mãe, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro de um livro que minha mãe comprou uma vez pra gente que se montava com uma casinha de bonecas, enfim. Fora Onde Está o Wally, O Olho Mágico, que eram livros que você aproximava do olho e distanciava para você ver um tipo de imagem ou outra. Então, a gente teve dois percursos bem diferentes, né? Eu e meus irmãos, dois percursos bem diferentes, né? Tanto através da leitura mais o jornal e, enfim, os erros de português no jornal e a parte imagética, né? Que também educou muito nosso olhar estético para a leitura. Gibis, né? Eu lembro de ler Nosso Amiguinho, aquelas coletâneas dos escoteiros do Tio Patinhas. Então, tudo isso, né, fez parte da minha infância. Mas acho que a leitura madura mesmo foi na adolescência, né? Quando eu comecei a descobrir alguns livros num galpão da minha avó, porque meus tios estudaram, gostavam muito de ler, um dos meus tios fez letras, e tinham muitos livros lá que eles não viam há muito tempo, e enfim, a gente sempre brincava no galpão da avó. E aí teve um momento que eu descobri uma biblioteca lá no galpão da avó, então comecei a descobrir algumas leituras por ali, ainda sem muito critério, né, de escolha, enfim, mas foi mais ou menos por aí. A literatura ela foi responsável por educar a minha imaginação, assim, né, desde criança. Então, eu era uma criança muito tímida, não tinha aquela facilidade para estar em grupos de amigos ou, né, para desenvolver um relacionamento com muita gente. Então, a literatura era, de alguma maneira, minha companhia durante todo esse processo e percurso escolar. Principalmente na adolescência, que é aquele momento mais conturbado e frustrante. A literatura me deu muitas respostas naquele momento, mas também me fez as perguntas certas, né, para que eu continuasse nesse percurso de leitora e de alguma maneira deixasse de ser ingênua em relação à leitura, em relação à vida, em relação a uma série de coisas. Então foi bem importante nesse processo ali até de escolha profissional, porque eu acabei fazendo letras, né, então não era letras a minha primeira opção, eu queria fazer relações internacionais, mas também por conta de descobrir uma série de outras culturas e outros mundos que não eram acessíveis a mim lá com os meus 15 anos. Então eu acabei optando por isso, e a literatura foi responsável naquele momento, né, por fazer as perguntas certas e me ajudar a construir esse percurso, né, de olhar para o mundo, para a vida, né, de uma outra maneira. Como eu cresci, né, acompanhando a minha mãe dando aula de pintura, aula de desenho, e depois, né, do lado de casa tinha uma escola de música, onde a gente estudava música, piano, iniciação musical, teoria, enfim, para mim era muito natural que a gente aprendesse e ensinasse arte, né? E para mim a literatura também tem que passar por esse percurso de educação pela arte, né? Nós somos, antes de sermos professores de literatura, nós somos educadores artísticos, né? O problema é que o professor, lá dentro da graduação em letras, ele não é estimulado a educar pela arte, e sim educar pela lógica, né? E às vezes nesse percurso a gente perde muitos leitores. Então a ideia de montar a escola, né, por conta de ter trabalhado em sala de aula, em escola, né, com jardim de infância, com ensino fundamental, ensino médio, e perceber que faltava uma sensibilidade artística no olhar de alguns professores de português e de literatura, a ideia foi tentar sair disso e montar uma escola, né, uma escola de cursos livres que pudesse aplicar de alguma maneira a literatura, aplicar não, né, mas ser um espaço para repensar a literatura, né, por meio da arte e o ensino de português, e o ensino
de escrita, o ensino de redação por meio da arte, não mais por meio de fórmulas com fins específicos, né? Porque eu não acho que a literatura tem que ter um fim específico, né? Mas que ela possa ser um espaço de imaginação e um espaço de experimentações artísticas também. Então, construir esse espaço, né, veio dessa tentativa de reproduzir de alguma maneira também as escolas de arte, né, que eu vivenciei na infância, na adolescência, e ver isso, né, dentro da literatura. Eu escolhi esse livro aqui, que é o Eu Profundo e Outros Eus, do Fernando Pessoa, porque foi um dos primeiros livros que eu encontrei no galpão da minha avó, nas leituras dos meus tios, que tiveram um papel fundamental na minha educação estética também, intelectual e tal. E esse livro aqui foi uma descoberta em vários aspectos. Primeiro, a descoberta de Fernando Pessoa, da poesia, né? Eu já não era mais uma leitora tão ingênua, mas eu ainda era muito ingênua. E Fernando Pessoa, ele conseguiu, de alguma maneira, desconstruir todas essas ingenuidades e me mostrar todas as possibilidades da literatura. E uma outra coisa que foi bem legal foi eu pegar esse livro e ver que ele estava todo anotado. E eu falei, nossa, que legal, eu posso anotar nos livros, né? Eles não devem ser sacralizados, não preciso deixar ele numa estante. Eu posso pegar o livro e levar ele para cima e para baixo, anotar o que eu penso. Então eu li esse livro também com os olhos do meu tio, né? E foi um livro que me marcou bastante. Eu vou ler um pedaço aqui, que é um trecho do Fernando Pessoa. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir, vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais.